Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia do coronavírus, né? A brincadeirinha que a gente faz, né? Conversando hoje mais uma vez pela internet, visitando, entrando no escritório de mais um amigo, um profissional da área do direito, um grande amigo, irmão de outro grande amigo meu. É gremista também, ó, Francisco? Não, Colorado. Ainda bem. Eu estava com a cota dos gremistas aqui me matando, tio. Tu não tem ideia. Os gremistas estão tudo enlouquecidos, eles estão querendo entrar no programa para fazer. Porque eu sou um cara justo. Eu sou um cara justo aqui. Eu faço entrevista com um colorado e um gremista. 2 colorados e um gremista. 3 colorados e um gremista. 4 colorados e um gremista. Depois eu volto. Um colorado e um gremista. Mas estava batendo um por um, tia. Eu já estava batendo, sim. Eu vim fazer o reforço, então, da torcida colorada. Nós que somos campeões oficiais FIFA, né, tia? Porque até com essa pandemia os caras se perderam. Tu viu que eles transmitiram aquele jogo que teve lá e disseram campeão FIFA? Da onde tiraram? Mas eu não sei, eu acho que eu não era nem nascido ainda, Orlandini. Não, mas aquilo lá era no campeonato FIFA, que tinha a Copa Toyota. Era a taça da CIPA da Toyota. Gremistas, isso é brincadeira. É brincadeira. Não entra lá no Facebook nem Insta de desaforo. Vamos lá, gente. Vamos largar. Só uma brincadeira sadia, né, Orlandini? Uma brincadeira sadia. A melhor coisa que tem do Grêmio e para o Grêmio é o Internacional. A melhor coisa que tem para o Internacional é o Grêmio. Exato. É a flauta boa. Eu me lembro, aos sábados de manhã, o teu irmão, Léo Meira, lá no meu programa Terceiro Milênio, na Rádio Pampa, lá, nós tocando flauta um no outro, do Colorado, gremista. Pá. E ouvindo o Roberto Carlos. Ou o Domênico Modugno, Il Mondo, né? Aos sábados de manhã. Mas Francisco Meira, hoje, advogado, professor, até professor, cara. O que houve contigo? Tu parece, virou advogado e professor, é? Sim, com prazer, com certeza, com gosto. Sempre tive apreço pela área do direito, apesar de ter formação na área da administração anteriormente, né? E lidando com contratos, com licitações, acabei decidindo que ia mudar o rumo da prosa, como se diz, né, Ricardo? E fui para a área do direito e já mestrei também. Estamos aí. Mas vem cá, nós estávamos conversando, IPI, ICMS, IPTU, IPVA, ISQN, IR, e se der, eles criam mais um I aí para tomar o nosso. Sim. Eu vou dizer, porque é um negócio terrível que tem de imposto nesse país. E se tu não te cuida... Eu entrevistei outro dia o Wagner Silveira, que trabalha na área contábil, tem escritório de contabilidade, dando as dicas aí do pessoal, né? Olha, gente, o governo federal foi o primeiro que deu uma regada aí nos impostos, aí deu um delay até outubro. Daí algumas prefeituras passaram para agosto, daí o governo do estado passou para agosto, mas esse imposto tem que pagar. Lá em agosto, por exemplo, os municipais estaduais vão ter que pagar 2 vezes. Implacavelmente. Implacavelmente. Mas vem cá, e a sobrevivência do cara com essa crise que ia ser uma marolinha, como diria o Lula, né? A marolinha não era uma marolinha, um marolão. E vem cá, como é que fica essa situação? Nós temos que... E no final da história, a gente vai precisar do judiciário, vai precisar do direito para tentar, daqui a pouco, fazer com que as empresas sobrevivam nesta crise, porque não pode, não só a crise, não pode o remédio, né? O presidente Bolsonaro ser mais amargo, né? O remédio ser mais amargo do que a doença, né? E daí acaba matando o empresariado, que é o que está acontecendo. Nós estamos vendo aí várias empresas que já quebraram, literalmente. Isso é um fato inegável. Isso é um fato inegável. Bom, cabe lembrar, né, Rodrigo, dentro do que tu dizias, que
O camarada hoje pode até negar a existência do direito tributário ou não se flagrar que ele esteja por ali, mas ele deita e acorda em cima de um colchão que teve IPI e ICMS, ele toma banho e se seca numa toalha que teve IPI e ICMS, ele vai lá tomar o café da manhã dele com alimentos que também foram produzidos por indústrias e vendidos e tiveram incidência de impostos, ele pega o transporte ou o coletivo ou o particular, todo crivado de impostos, melhor dizendo, né? Então, os impostos nos acompanham desde antes de nascer até depois da morte, né? Porque até depois da gente morrer, se a gente tiver o privilégio de conquistar algum patrimônio, para quem o herdar, pagará o ITCD também, né? Não, e mais, então, se tu estiver devendo algum imposto, ainda o fisco é capaz de ir o fisco ainda vai atrás do teu espólio, né? Se tu tiver alguma coisa. Então, ele acompanha a gente desde antes de nascer até depois da morte. Enfim. Um troço gozado, depois eu quero falar contigo do IVA, da ideia de fazer o IVA, né? Do imposto do valor agregado aqui. Mas vamos pegar um caso assim que isso me incomoda muito. Companhia Estadual de Energia Elétrica. Quantos anos não paga ICMS? Olha, acho que a gente tem notícia aí de muito tempo, enfim, tem uma dívida enorme. Vão se acumulando, eles vão pagando. Tu sabe o que eu achava que tinha que fazer? Ó? Eu tinha que ir no banco, quando eu pagasse, estou pagando a conta de luz? Estou dando uma ideia maluca, hein? Daqui a pouco eu espero que não me mandem prender, né? Não é nada maluco. Eu quero ir pagar a parte... O que é da CE? Ah, é R$60 numa conta aqui, tá. 30 pila do governo do estado. Pum! Eu boto na conta do governo do estado, já paguei o imposto. Porque, pelo visto, todo mês que eu pago a minha conta de luz, é mais um mês que a CE está inadimplente com a dívida do governo do estado e o governo do estado precisando de dinheiro para pagar suas contas, pagar as contas dos funcionários públicos, né? E mais, eu nem sei, outra pergunta que eu faço, o governo do estado paga a conta da CE? Ou eles estão fazendo algum acerto? É boa pergunta. Eu não saberia te dizer isso, mas... É uma pergunta aí para quem está nos assistindo. Boa pergunta. Eu começo te dizendo que a tua ideia não é nada absurda. Não é nada absurdo. Eu não estou querendo quebrar a CE, tá? Eu só quero salvar o Estado. Tá? A gente fala muito e há muitos anos se questiona e se cobra a possibilidade de haver uma reforma tributária, uma racionalização do número de tributos. Hoje são em torno de quase 70 impostos e mais de 90 obrigações acessórias entre informações, declarações, etc. É muito complicado a gente gerir uma empresa especificamente, por exemplo, gerir a malha tributária brasileira. São muitas horas gastas. O Brasil é um dos campeões mundiais em administração tributária no mundo, né, de custo, é um dos mais elevados do mundo. Mas a tua ideia, na forma de recolhimento do imposto, é brilhante. Hoje nós temos tecnologia para isso. Por que o imposto que vai para o Estado tem que ficar na mão do empresário que acaba não repassando eventualmente? Né? E a gente falava agora há pouco de sobrevivência, né? Uma empresa que estiver com sérios problemas, ela vai pagar o imposto ou vai tentar sobreviver com aquele dinheiro? Vai tentar comprar a matéria-prima ou o produto para fazer a próxima venda? Eu acho que não precisamos nos esforçar muito para fazer essa resposta, né, Orlandino? Porque, Francisco, tu vê uma coisa, já existe a substituição tributária. Vamos pegar o exemplo dos postos de gasolina. Não é cada posto de gasolina que paga o ICMS. Perfeito. O nosso posto de gasolina compra lá 10 mil litros de combustível. Nós pagamos a distribuidora e a distribuidora que paga o ICMS, ou seja, ela que recolhe, não somos nós do posto de gasolina, porque já criaram para certas áreas no Estado, algumas áreas tributárias, que existe substituição tributária. Não é não é a ponta, não é o posto de gasolina que vai pagar o imposto o ICMS. Não é o varejo que vai recolher. Não é o varejo, é a indústria. E tem mais. Se me permite criar um parênteses com propósito aí, o recolhimento é feito com base não no preço efetivo da venda na ponta, na bomba, mas com base numa pesquisa feita. Então, normalmente é maior. Né? O preço onde incide o ICMS do combustível, por exemplo,
No caso do combustível, o preço é bem maior que o preço médio, né? O preço que é cobrado, o imposto. Eu me lembro que outro dia eu estava olhando, estavam vendendo a R$ 4,30, R$ 4,40 o litro da gasolina, e o preço de pauta, né? Isso, né? O valor de pauta era R$ 4,70. Eu digo, pô, o imposto é sobre R$ 4,70, tá? É 30 e poucos por cento sobre 4,70, só que o preço que tu vai na bomba é 4,30. Então, vem cá, tem um sobrepreço ainda de imposto. A incidência do imposto tem um sobrepreço. E se pode, Chico? É a dinâmica que está estabelecida, né? Então, hoje, voltando para fechar a ideia do que tu disseste, não só se fala há muito tempo em reforma tributária, em excesso de número de tributos, em excesso de carga tributária, mas deveria se falar também em tecnologia. O que tu falaste é notório, tecnologia, né? Na hora que o camarada passa o cartão para pagar uma obrigação, poderia já sair o IVA diretamente para o Tesouro e o preço da mercadoria diretamente para o comerciante que está vendendo. Nós teríamos uma abreviação aí do caminho do dinheiro drástica, né? E uma possibilidade de melhor programação, de menores alíquotas e uma justiça tributária maior, que hoje não se tem. É triste. Hoje o ICMS, por exemplo, que um pobre paga 1 quilo de arroz, é o mesmo que o rico paga? O ICMS que o pobre paga em várias coisas é o mesmo do rico. É mais justiça tributária. Eu sei que existem tarifas sociais, por exemplo, de energia elétrica, mas vem cá, na época da pandemia, todo mundo está precisando de ajuda. Exato, e daí tu paga a energia elétrica e o teu credor do valor da energia é um sonegador, porque ele não paga o imposto. Nós precisamos ajudar o Estado. Tá? Isso a tecnologia pode coibir. Numa eventual reforma que sobrevenha, a tecnologia pode nos ajudar drasticamente. Não sei se os governos já estão pensando assim, os legisladores, mas se fala muito agora. O Guedes voltou a falar em propor uma reforma e já se falou em IVA, mas tem que se falar em tecnologia fortemente, e já existe tecnologia para isso. Porque inclusive para implementar a justiça tributária. Tu colocas muito bem, hoje tem tecnologia. E se a gente reduzir a sonegação e usando instrumentos de tecnologia, tu pode fazer isso, os tributos podem ser menores, porque é a tal da curva de Laffer. Vai reduzir a sonegação, porque Perfeito. quando o cara vai te pagar, já deu. Tem gente que detesta aquele imposto que teve, era do cheque lá. CPMF. Mas é um dos mais democráticos, né? Tu também... Mas era democrático. Os caras de grandes fortunas, o cara fazia uma movimentação de R$100 mil, pagava sobre a movimentação. E mais um parênteses aqui, que eu coloco, que é bem interessante, você está dizendo, poderia este imposto ser recriado como imposto de emergência para suprir os fundos para refinanciamento pós-pandemia. Tá? Para um esforço pós-pandemia, porque o Estado vai ter que investir. O Estado até agora investiu muito pouco aonde são gerados os empregos. Mais da metade dos empregos hoje no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Tá? Para micro e pequenas empresas vieram linhas de crédito que totalizam menos de 20 bilhões. Em março, logo que se ameaçou a pandemia, liberaram 1,2 trilhões para os bancos. Tá? Para aumentar, sob o auspício de aumentar a liquidez do mercado, mas isso não acontece. Os bancos querem emprestar 4%, 5% ao mês para o micro e pequeno empresário. Eles só estão matando o micro e pequeno empresário, que não vai morrer agora, mas vai morrer daqui a 6 meses, né? Porque não vai conseguir pagar. E o governo está botando linhas de crédito em que ele assume o risco de 80% a 90% da linha, né? E o banco, que vai assumir 10% ou 20% da linha, não está dando empréstimo, ele está dando dinheiro para quem não precisa, porque ele não quer correr. Os privados não estão emprestando esse dinheiro, tem toda a razão. Ele está empossado no linguajar economês aí, né? Ele está empossado. Mas, Francisco, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardolandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, o BAT TV, e também nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Nós já voltamos.
Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardolandini.net, conversando com o advogado e professor, se meteu a ser professor, e colorado, ainda bem, Francisco Meira. Tudo bem, Chico? Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho nessa vida tributária. Eu quero reservar um bom pedaço para a gente falar do IVA, tá? Vamos falar... eu sou microempreendedor, médio empreendedor, mas eu tenho que me cuidar porque o fisco municipal, o fisco estadual e o federal pode acabar com a minha vida. Tá? Sem dúvida nenhuma. Dependendo do tipo de empresa que tu tiver, dependendo da composição que tu tiver da tua empresa, tu está respondendo com o teu próprio patrimônio. E é para o resto da vida. Tem coisa que não prescreve, gente. Inclusive, os teus herdeiros herdam essas dívidas. Fala um pouquinho disso, Francisco, e como fazer essa administração tributária cuidando para não pagar imposto sobre imposto e uma série de coisas, essas contas malucas. Daqui a pouco tu pede para fazer um acordo com o governo, tá, municipal, estadual e federal, e eles passam uma conta maluca cobrando absurdamente juros que nenhum banco te cobraria. É verdade. Porque em cima dos impostos atrasados ou não adequadamente apurados, por qualquer motivo que seja, incidem multas e outras multas autônomas, né? E mais a correção monetária e juros, enfim. Mas o que tu observaste é bem pertinente. Quando o cidadão resolve empreender, ele precisa se lembrar que quando ele fica doente, ele não vai necessariamente procurar um guarda de trânsito, ele vai procurar um médico, né? E as pessoas têm uma certa resistência a procurar o contador, a procurar o advogado, para se orientar na formação do negócio. E hoje, mais do que nunca, especialmente pela crise, pela pandemia, nós temos que ajudar os empreendedores a planejarem muito bem as questões tributárias e a questão da formação da empresa, como tu colocaste. Se eu fizer hoje uma empresa individual, eu vou estar comunicando o meu patrimônio pessoal com os riscos que sobrevierem da atividade econômica. Então, uma eventual autuação tributária, uma dívida fiscal, vão também ser respondidas pelo meu patrimônio pessoal. E realmente, agora, quando sobrevém uma crise dessas, onde as pessoas estão com uma possibilidade de entrar no modo de segurança, né, para sobreviver, como fazendo essa analogia com a informática, né, onde entra em modo de segurança, tu paga só o estritamente essencial para te manter vivo, para manter o teu negócio vivo. Então, essas pendências tributárias, essas pendências fiscais que estão sendo mantidas pelas empresas vão ter que ser parceladas. Por óbvio que as receitas, as fazendas, lançam programas, né, para recuperar os créditos tributários. Hoje nós temos várias opções muito interessantes que diminuem multa, que diminuem juros para quem adere, né, especialmente micro e pequenas empresas, para as quais se manter um cadastro bom é vital, né, para poder não apenas tomar capitais de giro em bancos oficiais, como para poder licitar, por exemplo. Então, este é o papel do advogado também. O advogado tem toda a assessoria possível para ajudar a empresa a aderir aos programas de refinanciamento, aos programas de renegociação e, especialmente, por exemplo, o governo do estado tem hoje programas que permitem até a procuradoria fazer negociações com os devedores. Tem vários tipos de modalidades que permitem que os devedores acertem os seus créditos e mantenham o negócio vivo, até porque a gente não pode esquecer que uma empresa aberta não é só uma empresa aberta para o empreendedor. Ela gera empregos, ela gera tributos, ela gera a indução do desenvolvimento social, né, Orlandino? Então, ela precisa estar viva. E quanto mais empresas nós tivermos, do universo aí hoje de 6 bilhões de empresas,
que nós temos 99% de micro e pequenas, que geram mais da metade dos empregos do Brasil, nós precisamos dar uma atenção especial para esse tipo de organização, de estabelecimento, para que ele seja sólido e sadio, né? Vem cá, e nós conversamos já há muito tempo, o Chico, sobre a questão do IVA. Tá? Nós temos alguns países que adotam o IVA. O governo, mais uma vez, agora o Paulo Guedes, fala em uma reforma tributária em âmbito federal que tem que sair do Executivo, tem que ser da Presidência da República, tem que sair disso aí, senão não sai. Tá? Não é o Legislativo que vai fazer isso, tá? Não é o Judiciário que vai fazer isso aí. Já no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite também anuncia que quer fazer uma reforma tributária. Esse ano ele quer começar a discutir, já com a Assembleia Legislativa, uma reforma tributária. Eu acho que é um momento muito interessante, porque ele está a trabalhar desse jeito com os deputados que têm que levar a discussão para a sociedade dessa reforma tributária. Como é que tu vê a questão do IVA? Sai ou não sai? Olha, Orlandinho, eu vou te dizer assim, muito honestamente, nunca mais, talvez, as coisas sejam como eram antes, tá? Nós vamos ter que ter uma atuação estatal, em todas as esferas, muito forte e muito empenhada para que se recuperem empregos e para que a economia se recupere, porque o impacto que está sendo gerado, lógico que sempre fica essa dualidade, né? Tem gente que acredita que não deveria estar tudo fechado, tem gente que acredita que poderia estar tudo aberto, mas o camarada que está lá na cadeira do governador, do prefeito, do presidente, enfim, ele tem que prezar pela preservação, apesar da redundância, mas prever e precaver, né? Pode haver muitas mortes, então eu tenho que fechar, pode não haver, aí eu tenho reflexos econômicos, enfim, então a atuação estatal vai ter que ser muito forte. E nós temos, assim, uma melhor chance de que haja, nós temos uma melhor chance de que haja reforma tributária. O IVA talvez não seja, neste primeiro momento, o imposto que vai ser implantado. Muito embora o Guedes já tenha dito que ele tinha um projeto para congregar 3 ou 4 impostos no IVA, né, e fazer um efeito de transição nos próximos 5 anos, a grande drama de todas as esferas governamentais é a manutenção da receita. No momento que hoje eles alterarem a forma de tributação, há sempre aquele pânico do reflexo que isso vai ter na quantidade de dinheiro arrecadado, porque as despesas e as receitas estão vinculadas, né, os gastos, enfim. O balanço, assim como numa empresa privada, tem que dar zero. Ou não, né? Porque o governo federal, por exemplo, pode emitir moeda, pode aumentar o endividamento para captar e tapar o déficit, né? Então, eu te diria que sim, que é uma possibilidade bem interessante que o IVA venha a ser aprovado, né? E esperamos que sim, esperamos que seja usada a tecnologia muito mais fortemente para fazer o que acabamos de dizer, que o imposto já vá para o ente... Fala assim, que o imposto já vá para... O imposto já vá para o ente arrecadador, né? Que não precise passar necessariamente nas mãos do privado, se for o caso, né? Porque tecnologia para isso nós já temos. E eu acho que temos que investir também na tecnologia quando se fala em reforma tributária. Hoje, os meios de pagamento estão predominantemente centrados em cartões e quase que nem mais em cartões. O WhatsApp acaba de receber autorização para mandar e receber dinheiro e pagar contas pela plataforma, né? Nós vamos ter uma extinção quase total do dinheiro, tá? E então nós vamos ter que experimentar um aumento do uso da tecnologia também pelas fazendas, pelas receitas, para que a arrecadação seja eficaz e inteligente e não injusta do ponto de vista da carga tributária, né? Hoje são mais de 70 impostos, Chico? São cerca de 70 impostos e mais 93 ou 95 obrigações acessórias, entre declarações, por exemplo, do imposto de renda, a RAIS e etc. Isso acaba dando um custo enorme para as organizações, para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Isso é um custo gigantesco. O Banco Mundial calculou que o Brasil hoje é o campeão mundial em
em gastos, são gastas por organização em torno de 1.960 horas ano para apuração e arrecadação de tributos no Brasil. No Brasil, por exemplo, nós temos a cada 200 empregados, um que trabalha na apuração de impostos. Nos Estados Unidos são um para cada 1.000 e na Europa um para cada 500. E a estimativa é de que se gastem 60 bilhões de reais por ano só para administração da malha tributária. É impressionante, isso é um gasto. E quando se fala, logicamente, em grandes organizações, a gente vai dizer, não, isso aí está na conta, né? Está no orçamento, mas e o pequeno, e o micro, e o MEI, que são mais de 8 milhões já de empreendedores, né? É tudo mais simplificado, mas também tem a sua burocracia, né? E é difícil, é difícil. Francisco, quero agradecer a tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net, né? Mandar um grande abraço para o meu amigo Léo Meira, né? Grande figura, figuraça, tá? Gremista, o que a gente vai fazer? A gente entrevista um colorado, perfeito, né? A gente entrevista um colorado que seguiu a trilha certa na família. Tá bem. E tu diz para ele que ele está me devendo uma janta, um almoço, nem que seja virtual, né? Um churrasco virtual. Fazer um churrasco, ou vamos lá comer uma comida árabe, né? Vamos comer virtualmente a comida árabe. Tá Chico, bem, muito obrigado pela tua participação, hein? Um grande abraço no Léo aí. E lembrando a importância, quem nos assiste, aí, de ter esse cuidado tributário, porque no Brasil é muito difícil. Obrigado, Francisco. Eu que te agradeço a oportunidade de falar para os teus telespectadores aí e para aqueles que te visualizam nas mais diversas plataformas que o programa é veiculado, né? E realmente, se eu pudesse pedir para as pessoas manterem um resíduo, aí já veio do professor, né? Se eu puder pedir para as pessoas manterem um conhecimento residual dessa nossa conversa de hoje, é que, ao organizarem um empreendimento, procurem uma assessoria especializada, procure o seu advogado de confiança, procure o seu contador de confiança desde o início, para estruturar adequadamente o seu negócio, para procurar pagar o justo e o adequado, e para não comprometer o seu patrimônio pessoal. E para aqueles que estão com problemas, digo o mesmo, procurem o seu advogado de confiança, porque ele pode lhe ajudar muito a solucionar esses passivos tributários, e vocês podem voltar a dormir em paz, porque as pessoas que devem, e grande parte não gosta e não está acostumada a dever, se incomoda muito com isso. Então, digo, procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado, Francisco. Um grande abraço. Obrigado a quem nos assiste aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET RS, em algumas cidades, canal 26 e 526, nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Até um próximo programa.